Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos. Estamos mais uma manhã de domingo, uma manhã gloriosa, para estarmos, irmãos, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Graças damos a Deus, irmãos, por esta manhã gloriosa, onde vamos dar continuidade à carta aos Efésios. Estaremos aprendendo, irmãos, a lição de número 3, nosso segundo trimestre de 2020, lição de número 3. Vamos falar hoje, irmãos, sobre um assunto que gera também muita polêmica, um assunto de difícil entendimento para muitos, mas que vamos tentar, irmãos, da melhor maneira possível, simplificar e trazer ao coração dos irmãos o entendimento sobre a eleição e a predestinação de Deus. Muitos acreditam que a predestinação e a eleição são duas coisas iguais, mas não são. São semelhantes, mas não são iguais. E uma fala de escolha e a outra fala de uma determinação de Deus. São dois aspectos da soberania de Deus. E nós vamos então hoje falar sobre estes aspectos. Glória a Deus, já tem bastante gente entrando, louvado seja Deus. Bom, irmãos, nós estamos reunidos nessa manhã, é bom rever os irmãos, é bom saber que os irmãos estão aí para juntos acompanharmos a nossa lição. Está um pouco difícil, irmãos, às vezes a gente pode dar uma travada aqui, a gente está sem a revista, mas estamos estudando o assunto aqui em casa e estamos acompanhando por algumas coisas que pegamos aqui na internet. E certamente, irmãos, vai dar tudo certo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, lição então de número 2, lição de número 3, no segundo trimestre de 2020, eleição e predestinação. Eleição e predestinação. É muito interessante, irmãos, nós começarmos esta lição com o seguinte entendimento. Alguns vão defender que a predestinação é alguém que já nasce predestinado à salvação. Isto é, já existe uma escolha de Deus para aqueles que serão salvos e para aqueles que se perderão. Mas se isso fosse verdade, irmãos, não haveria necessidade de nós pregarmos o Evangelho. Não haveria necessidade de nós estarmos, irmãos, preocupados com a nossa vida de santidade. Se Deus já estivesse no seu coração a escolha dos que são salvos e dos que não são salvos, então seria inútil nós estarmos, irmãos, pregando sobre salvação. Se Deus já tivesse de antemão escolhido quem seriam os perdidos, nós faríamos o que quiséssemos das nossas vidas e no final, quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Então a pré-eleição de Deus e a escolha de Deus, a eleição de Deus e a predestinação de Deus para aqueles que serão salvos, não funciona numa escolha antecipada de Deus. Nós vamos entender, irmãos, que dentro da soberania de Deus, a soberania de Deus envolve a presciência, envolve a onipotência, a onipresença e a onisciência. Isto é, Deus de antemão, por ser Deus, ele sabe o final das coisas antes mesmo que inicie. Ele tem conhecimento de todas as coisas, pois a eternidade está diante dos seus olhos. Então, para ele, não tem começo, meio e fim. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. E, mediante os posicionamentos que nós tomamos, automaticamente, Deus já sabe qual será o resultado. Então, na predestinação, predestino, quer dizer, um destino antecipado, quer dizer, Deus já sabe o que vai acontecer conosco. Não que ele já tenha determinado isso, mas as minhas escolhas e as tuas escolhas vão apontar um caminho para cada um de nós. E este caminho que será apontado, se trilharmos por ele, teremos um resultado final. A eleição de Deus fala de escolha.
Lembra quando Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós? Esta escolha de Cristo pela nossa vida também não veio por um capricho de Deus. Eu vou escolher esse porque esse é bonito, não vou escolher aquele porque aquele é feio. Não é isso. A escolha de Deus para a nossa vida está baseada nos requisitos que nós fomos adquirindo. Por exemplo, ouvimos a sua palavra, demos atenção às suas exortações, mudamos a nossa vida, nos convertemos. Essa conversão e essa opção de vida fez com que Deus nos escolhesse para a salvação. Então a escolha de Deus e o destino antecipado da nossa vida, isto é, depende dos posicionamentos que cada um de nós tomarmos. Tá certo, meus irmãos? Então nós vamos hoje entrar na nossa lição aqui de número 3, nosso segundo trimestre, eleição e predestinação, a igreja eleitos, remidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vimos que o selo do Espírito Santo é uma marca que Deus coloca na vida do cristão. A redenção é o resgate de Deus da humanidade que estava perdida nas mãos de Satanás. Ele resgata pelo seu sangue. E nós vamos entrar então aqui no objetivo geral da nossa lição, que será informar de antemão aos nossos irmãos, por meio da presciência de Deus, que ele já sabia os que creriam no seu nome e aqueles que negariam o seu nome. O meu comportamento revela para Deus se eu creio ou não no nome de Cristo. Tem muita gente que crê no nome de Cristo, ou diz crer no nome de Cristo, mas o seu comportamento é contraditório. Muitas vezes a gente se apresenta como cristão, mas de cristão na vida nós não temos nada. E Deus conhece quem são esses, né? Então a predestinação de Deus, na presciência de Deus, ele sabe qual vai ser o destino final dessas pessoas. Então ninguém engana a Deus, e engana a si mesmo, engana os amigos, engana os pastores, engana a igreja, mas a Deus ninguém pode enganar. A predestinação Deus já conhece. O final de cada um de nós, da história de cada um, o Senhor já sabe qual é. Então, esse predestinação de Deus não é que Deus determinou que você será salvo ou que você será perdido, mas ele tem presciência. Ele sabe qual será o final antes mesmo de começar. Os objetivos específicos da nossa lição, irmãos, está quando o professor atingir em cada sala estes tópicos aqui: a diferença bíblica entre eleição e predestinação, como ocorre a eleição divina desde antes da fundação do mundo, e que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então nós vamos ver o seguinte: quando nós falarmos de predestinação na Bíblia, nós não estamos falando de predestinação para sermos salvos. Nós estamos falando de predestinação para recebermos as bênçãos espirituais. Vamos colocar da seguinte maneira, irmãos. Imagine que eu hoje quero dar um título de um belo clube para todos os irmãos que aí estão. Todos os irmãos que estiverem participando da live hoje, eu vou entregar um título de um clube maravilhoso, com piscinas, com cascatas, com cachoeira, com parque, com pedalinho, com tudo. Um clube completo. E lá você pode comer livremente, você pode dormir lá, pode passar o tempo que quiser. O clube será seu também. Todos os da live vão ganhar esse título. Então, entenda que, se todos da live vão ganhar o título, é de graça, você pode participar e pode pegar. Logo, todos que participarem da live são predestinados a serem associados do clube. Mas dentro deste grupo de pessoas que está participando da live, vamos supor que alguns digam assim: eu não quero, não vou pegar esse título, eu não participo de clube, eu não vou em piscina, não vou querer. Bom, estava predestinado a fazer parte de um clube maravilhoso, mas a escolha dele em não aceitar o título faz dele um não participante do clube. Logo, eu que estou entregando o título, predestinei todos a serem associados, mas os que negaram o título automaticamente ficaram de fora, estão predestinados a não participarem do clube.
como associados. Percebe, irmãos? Assim nós falamos da predestinação de Deus. Quando Deus, irmãos, fez o plano de ter a igreja antes mesmo da fundação do mundo, quando Deus criou, irmãos, todas as coisas, e antes mesmo que a igreja existisse, a igreja já estava guardada no coração de Deus, ele já fez um plano de que aqueles que aceitassem o sacrifício de Cristo Jesus, automaticamente seriam predestinados a receberem as bênçãos de Deus. E uma vez que esses camaradas que recebessem a Cristo Jesus, nossos irmãos que aceitassem o sacrifício, recebendo as bênçãos de Cristo, as bênçãos celestiais, automaticamente o seu nome está escrito no livro da vida. Isto fala da escolha. A escolha, irmãos, é alguém que, olhando para nós, vendo em nós os requisitos que são necessários para adentrar o céu, Deus escolhe desta terra aqueles que vão ser salvos. Se você tem os requisitos, ou se você tem o título de associado, isto é, se o teu nome está escrito no livro da vida, logo você é escolhido de Deus. Perceba, irmãos, que na verdade, quando nós falamos de predestinação, nós estamos antecipando o destino de alguém. Predestinação, destino antecipado. O destino antecipado das pessoas que aceitaram a Cristo, das pessoas que se renderam a Deus, o destino antecipado destas pessoas é o céu. Se você que aceitou a Cristo, você permanecer firme até o final, você está destinado ao céu. Qual é o seu pré-destino? O seu pré-destino é chegar ao céu, desde que a posição que você tomou, você mantenha ela até o final da sua vida. Agora, aqueles que negaram a Cristo, se manterem esta posição de não querer servir a Deus, de não reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, eles já estão predestinados, eles já estão com um destino antecipado. Nós já sabemos qual será o final. Isso não pertence só a Deus. Eu e você sabemos o destino antecipado de todas as nações que negam a Cristo, como também sabemos o destino antecipado de todas aquelas pessoas que servem a Deus. Qual é o seu destino por você servir a Deus? Não é o céu? Qual é o destino da humanidade que nega a Cristo Jesus? Não é o inferno? Então a predestinação de Deus é um destino antecipado que nós já conhecemos. Os que servem vão para o céu, os que não servem vão para o inferno. Só existe dois caminhos, não há um terceiro termo aí. E a eleição é uma escolha de Deus. Quando eu elejo um candidato, quando eu coloco lá um presidente, um governador, um prefeito, primeiro, eu vou eleger este camarada, eu vou votar nele pelas qualidades que ele carrega. Então, quando eu vou ser participante de uma eleição, em primeiro plano, o que eu vou procurar no candidato em quem eu vou votar são as qualidades que se assemelham àquilo que agrada ao meu coração. Quando Deus, irmãos, faz a eleição de alguém, é porque ele, olhando para esta pessoa, ele encontra nestas pessoas os requisitos necessários para que a pessoa ocupe aquela determinada posição. Que posição é essa? Bom, irmãos, se nós aceitamos a Cristo, e a Bíblia diz que os judeus o rejeitaram, mas a todos quantos o aceitaram, lhes foram dado o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, eu sou escolhido por Deus para ser chamado de seu filho. Então a escolha de Deus para a nossa vida e a predestinação de Deus para a nossa vida depende das minhas qualidades e da atitude que eu tomei em me entregar ou não me entregar a Cristo Jesus. Se eu me entrego, eu sou predestinado à salvação. Se eu não me entrego, eu estou com um destino antecipado que todos já sabem, é o inferno. Se eu atendo às necessidades, se eu atendo os requisitos que Deus determinou para sermos salvos, logo eu sou eleito. Se eu não atendo estes requisitos, logo eu sou deposto. Eu não vou assumir o cargo. Então perceba, irmãos, que eu e você, nós temos de Deus uma predestinação. Essa predestinação era uma determinação de Deus para toda a humanidade. Porém, irmãos, nem todos quiseram.
a predestinação de Deus para a humanidade não era o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não era para o homem. Mas o homem optou em cair lá. Quando ele renega, quando ele vira as costas para Deus, automaticamente ele entra no destino que era do diabo e dos seus anjos. Quando o homem aceita a vontade de Deus, ele entra no destino que Deus declarou para toda a humanidade, salvação. O que mais Deus quer da humanidade é que ele se reconcilie com Deus, se aproxime de Deus e goze deste privilégio glorioso que é estar de volta na presença de Deus. Isto é, irmãos, plano de Deus. Isto nasceu no coração de Deus. Então nós vamos dar sequência à predestinação e também à eleição. Eu espero que já tenha antecipado um pouquinho aí na cabeça dos irmãos em que bases nós vamos trabalhar na lição de hoje, tá bem? E os irmãos que quiserem, tiverem aí dúvidas, pode escrever aí, mesmo que eu não responda durante a aula aqui, mas eu vou enviar uma resposta aí para você, tá bom? Aí os irmãos fiquem à vontade para escrever o que quiserem aí, tá bem? Texto áureo, irmãos, na nossa lição, está em Efésios, no capítulo de número 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então percebam, meus amados queridos irmãos, que é segundo a bondade ativa de Deus, essa bondade ativa chamada beneplácito, a bondade ativa de Deus, essa bondade que Deus externa, que Deus vem até nós e faz por nós alguma coisa boa. Esta bondade de Deus que está sendo trabalhada na nossa vida é vontade do coração de Deus. Qual é esta bondade que está trabalhando em nós pela vontade de Deus? É que nós sejamos filhos de Deus, para que nós sejamos também participantes das bênçãos espirituais de Deus e o final da nossa vida seja a salvação. Para isso, irmãos, para que eu seja eleito de Deus, escolhido de Deus, né? A eleição tem a ver com a escolha e a predestinação, o lugar final onde eu vou chegar. Essas duas coisas, para elas acontecerem de Deus para com a minha vida, eu preciso estar incluído nesta vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para os predestinados e para os eleitos de Deus, para aqueles que vão realmente morar no céu? É que a igreja seja santa e irrepreensível. Se eu quiser ser eleito, se eu quiser ser predestinado, eu preciso ser santo e irrepreensível. Estas condições precisam estar embutidas no coração da igreja. Se eu não tiver santidade, se eu não for irrepreensível, automaticamente não sou nem eleito e nem predestinado. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui. Verdade prática vai nos dizer o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então observe mais uma vez como tudo vai se encaixando aí. Deus de antemão predestinou e elegeu quem? Os que creriam e perseverariam em Cristo Jesus. Irmãos, não adianta somente eu crer, eu preciso perseverar. E se eu creio, eu persevero. São duas condições também. Eu vou ser santo e irrepreensível e preciso continuar crendo e perseverando em crer. Amém, meus irmãos? Leitura diária foi na carta de 1 Pedro, no versículo 1 ao 2, na segunda-feira, e vai falar que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então nós somos eleitos, irmãos, não porque Deus já de antemão disse assim: não, o Ronaldo será salvo, o fulano de tal não vai ser salvo, o Cristiano Lima vai ser salvo, mas o fulano de tal não vai ser salvo, o Moisés vai ser salvo. Não, Deus não fez isso, porque isso seria injustiça. Deus, irmãos, usou de um atributo que é da sua soberania. A soberania de Deus traz para ele presciência das coisas que acontecerão, ou conhecimento antecipado. No conhecimento antecipado de Deus, ele já determinou que as pessoas que se enquadrassem
no seu perfil, naquilo que ele traçou para que cada um de nós seguíssemos e fôssemos, automaticamente seriam eleitos e predestinados. Não está enquadrado, está fora da vontade de Deus, logo não serão alcançados. Esta presciência de Deus já determinou isso. Os que querem serão, os que não querem não vão ser. Terça-feira nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que Deus oferece salvação a todos, mas nem todos recebem. Então observe, irmãos, que é o que nós estávamos falando. Se eu der aqui um título de associado para um clube maravilhoso, para todos os irmãos que participarem da live hoje, se algum irmão não quiser participar, não quiser pegar o título, logo não será associado. A mesma coisa é a salvação. A salvação foi dada de graça por Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. É para toda a humanidade, mas infelizmente nem todos querem. A salvação não é uma imposição de Deus, é um presente. Recebe aquele que quiser. Na quarta-feira, 1 Coríntios 10, 12, os eleitos devem vigiar para não cair e perder a salvação. Então cai por terra, irmãos, aqui, aquele pensamento dos calvinistas, que são os nossos irmãos presbiterianos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre, é um absurdo. Porque, na verdade, irmãos, se nós fôssemos salvos uma vez para sempre, não haveria preocupação com santidade, com ser irrepreensível. Nós viveríamos errando e a salvação estaria garantida. Se a escolha realmente fosse de Deus, não haveria de Cristo tantas exortações para que não fôssemos enganados. Vai vir muitos falsos profetas, vai se levantar o anticristo, vai ter cuidado para que ninguém vos engane, acautelai-vos dos lobos que entrarão no meio de vós. Para que eu ia me preocupar com isso? Se uma vez eu sou salvo, salvo para sempre, eu não tenho que ter preocupação nenhuma. Percebe, meus irmãos? Mas nós precisamos entender que nós como salvos, precisamos ter uma manutenção constante da nossa vida espiritual. Eu preciso ter oração, eu preciso ter vigilância, eu preciso ter uma linguagem santa, eu preciso ter um comportamento irrepreensível. As pessoas que olham para mim precisam ver em mim Cristo refletido nelas. Então estas situações é que vão assegurar a nossa salvação. Então, na verdade, meus irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre, cai por terra. Se eu não cuidar da minha santidade, ninguém verá a Deus, é o que diz a palavra de Deus. Sem a santidade, irmão, não tem salvação. Amém, meus irmãos? Na quinta-feira nós lemos Romanos 8,30. Apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Ora, lógico, se você não foi eleito, quer dizer, se você não foi escolhido, sempre assimile esta palavra eleito a escolhido. Quando a gente faz uma eleição, tem vários candidatos, vários partidos, várias linhas de pensamento, várias colocações. Aí você vai votar naquele que você escolheu. A mesma coisa fez Deus. Nesta pré-eleição, ou nesta eleição de Deus, Ele votou em mim para que eu seja salvo. Por quê? Porque eu atendi os requisitos que Ele procurava. Ora, o que Deus procura nos homens na terra? Deus procura os fiéis da terra. Deus procura homens que tenham fé. Deus procura homens justos, retos, íntegros, que se desviam do mal. O exemplo está lá em Jó, né? Deus continua procurando esses tais, né? Eu sei que nós, muitas vezes, não somos como Jó foi. Mas tem uma coisa, eu me submeto à vontade de Deus. E quem me justifica é o Senhor. A Bíblia diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? Bom, se eu sou justificado por Deus, quem é que pode me acusar de alguma coisa? A justiça de Deus me lavou. Foi o sangue de Cristo que me purificou. Então não há condenação mais sobre mim. Se não há condenação mais sobre mim, logo eu sou eleito. E sou eleito não porque fiz alguma coisa para ser, mas porque aceitei que Cristo pagou por mim esta dívida e me deu condições de entrar à presença de Deus. Bom, na sexta-feira, Romanos 8, 28 a 29, a predestinação não é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. A predestinação, então, é o destino final. Está relacionado diretamente com a salvação. A eleição está relacionada
com a escolha de Deus para recebermos bênçãos espirituais. Eu sou eleito de Deus. Para quê? Para que eu seja chamado seu filho. Como filho de Deus, eu recebo bênçãos de Deus. Como predestinado, eu tenho de Deus um destino final, que é estar na presença de Deus quando tudo esse mundo acabar. Ouviu? Muito bem. Deixa eu ler aqui uma questão aqui, irmãos. Ouvi um homem de Deus pregar que o homem já nasce predestinado para ir para o céu ou para o inferno. Discordei, pois acredito que a predestinação você escolhe o destino que quer. Por favor, me fale. É isso mesmo. Então, na verdade, irmãos, a nossa irmã está dizendo que ouviu um homem de Deus pregando, e existem muitos homens de Deus pregando isso. Não porque eles estão sendo hereges, mas porque há uma divergência de entendimento. Perceba o seguinte, irmãos, os nossos irmãos presbiterianos, por exemplo, eu não estou aqui atacando a igreja de ninguém, mas eles são calvinistas. Eles creem assim. A igreja que a gente mais conhece que crê que uma vez salvo será salvo para sempre são os nossos irmãos presbiterianos. Mas se isso fosse assim como eles dizem, então é o que eu estou dizendo, não haveria necessidade de nós estarmos pregando a palavra de Deus, evangelizando, indo de Samaria, Judéia, confins da terra, não precisaria. Se quem vai ser salvo já está salvo e quem vai ser perdido já está perdido, determinado por Deus, então cada um fique na sua casa, cuide da sua vida e no final nós estaremos já destinados a aquilo que Deus quis. Não é assim. Nós fazemos a escolha, nós determinamos quem nós queremos ser. E mediante as nossas escolhas, Deus nos abre um novo caminho. E a Bíblia diz, o próprio Cristo falando, eu sou o caminho. O caminho que conduz ao céu não é outro, né? Quando nós lembramos das lições passadas, quando nós falávamos ali acerca do tabernáculo, nós vimos, irmãos, ali que o tabernáculo ele era cercado por Israel, 3 tribos de cada lado, 3 tribos na retaguarda, 3 tribos na frente, 3 tribos ao lado, 3 tribos do outro lado. Na porta da frente do tabernáculo, na entrada do pátio ali, só existia uma porta. A mesma porta entra, a mesma porta sai. E é interessante nós pensarmos o seguinte, era isso que dava acesso aos santos dos santos. A mesma porta. E de frente com essa porta havia Judá. Judá que já apontava para a tribo de Judá, de onde viria o nosso Salvador, que é Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que aquela porta era a única. A única porta de acesso à presença de Deus se chama Jesus Cristo. Então, se o homem quiser ser eleito, tem que passar por esta porta e permanecer dentro da porta. Então, perceba que o único caminho para estar, irmãos, predestinado ou escolhido por Deus é atravessar pela porta que é Cristo Jesus. No sábado, irmãos, salvação pela graça provém do amor de Deus. Vamos ver mais uma vez que ninguém, irmãos, pode se salvar pelas obras que faz. É certo que requer de nós santidade, que requer de nós irrepreensível conduta, que requer de nós, irmãos, cuidado com a vida. Lógico, aqueles que se aproximam de Deus, se mentiu, não mente mais. Se roubava, não roube mais. Se falava falso testemunho, não fale mais. Uma mudança, uma conversão de vida tem que acontecer. Mas não é isso que vai nos proporcionar a salvação. A salvação sempre será pelo sacrifício de Cristo. É por eu aceitar o sacrifício de Cristo que eu mudo a minha conduta de vida. Então, o sacrifício de Cristo me traz a condição de ser o eleito ou predestinado de Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, irmãos. Efésios, no capítulo 1, versículo 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sua prudência. Está em Efésios 1, 4 ao 12. Descobrindo o ministério
da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo que, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Irmãos, perceba que a leitura que nós fizemos, ela é um tanto extensa, mas ela vai falar uma coisa muito interessante. Nós vamos perceber aqui, que Deus fez isso pela sua graça, que Deus fez isso pelo seu propósito, que Deus fez isso, irmãos, porque foi para louvor da sua glória. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o evangelho ele tem sido pregado assim: aceita Jesus e você será salvo, você receberá as bênçãos, você vai ter uma vida nova, você tal, porque Deus trouxe herança para você, porque Deus... O evangelho, irmãos, em si, faz todas essas coisas? Faz. O evangelho salva, o evangelho cura, o evangelho muda as vidas, o evangelho transforma, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, leva para o céu. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós não podemos perder de vista e nem tirar do nosso coração, que Deus fez todas estas coisas segundo o propósito do seu próprio coração. É para louvor da glória de Deus que existe salvação. Foi para a graça de Deus abundar em nós. Tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas que Cristo fez e conquistou para nós foi por graça de Deus. Tudo veio dele. Perceba, irmãos, que quando nós muitas vezes pregamos, nós esquecemos de pregar para a glória de Deus. Nós falamos, irmãos, que o homem vai receber tudo, quando na verdade tudo foi feito por ele, é para ele. O final de todas as coisas sempre será de Cristo Jesus. Quando nós, irmãos, nos reunirmos com eles, e aqui nós acabamos de ler que ele vai unir céu e terra, ele está falando sempre, irmãos, de unir duas nações. Duas nações. Perceba que outrora Deus tinha escolhido Israel para ser o povo santo, a sua nação. Deus escolheu, irmãos, para que eles pudessem representar Deus nesta terra. Aí Deus vem, irmãos, e faz uma coisa gloriosa. Lembra-se que Israel foi dividido. Uma parte ficou em Samaria, outra parte ficou em Jerusalém. Mas o templo ficava só em Jerusalém. Mesmo os que estavam em Samaria precisavam se unir quando tinha as festas de Páscoa, dos pães asmos. Tudo estava ali em torno do templo. O templo era a centralidade de Deus. Quando Deus vinha no templo, quem estava em Samaria descia para adorar, quem estava em Jerusalém se misturava e eles viviam juntos em comunhão. O templo apontava, irmãos, a união dos dois Israéis, o Israel de Samaria e a Judá que estava em Jerusalém. Eram 2 tribos em Jerusalém, 10 tribos lá em Samaria. Mas todas as vezes que tinham as festas, a centralidade de Deus era retomada. Eles tinham que se unir. A mesma coisa o texto aqui está dizendo. Tudo o que acontecia lá no Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. Tudo o que realizou-se lá no Velho Testamento cumpriu-se no Novo Testamento. Então perceba, irmãos, que o texto está dizendo que de ambos os povos Deus fez um, derrubando por terra, irmãos, a parede da inimizade. Em si mesmo, no próprio Cristo, Deus derrubou por terra esta parede de inimizade, fazendo de 2 povos um só. Que povos eram esses? Os judeus, povo exclusivo, propriedade particular de Deus, e a igreja. Os gentios que se tornaram igreja, Deus uniu esses 2 povos. E isso está, irmãos, em torno de Cristo Jesus.
Quando nós nos reunimos em torno de Cristo Jesus, não tem grego, não tem judeu, não tem romano, não tem gentil, todos nós somos um povo só. É interessante que ainda haverá uma nova reunião daqueles que estão no céu e daqueles que estão na terra. Mais uma vez, Deus reunirá o que é espiritual com aquilo que é material, porque o nosso corpo será glorioso. E assim como os anjos são, nós seremos também. E esta reunião, irmãos, se dará. E é interessante que mesmo no milênio, quando muitas pessoas estarão vivendo aqui sobre a terra, e nós estivermos vivendo sobre o céu, nós teremos acesso, nós que estamos no céu, teremos acesso à terra e ao céu ao mesmo tempo, porque tudo será restaurado. Então, louvado seja Deus, irmãos, que quando lemos esta carta, nós vamos ver a profundidade da aplicação destas coisas. Todo o tempo Deus está reunindo o seu povo em torno de si mesmo. É propósito de Deus, é para a glória de Deus. Bom, nós vamos ver aqui então, irmãos, que na nossa introdução, o autor vai dizer o seguinte, só um ponto central aqui para nós lembrarmos. A eleição é segundo a presciência de Deus. Porque Deus conhece o que vai acontecer antes mesmo que inicie, Deus sabe qual é o final, a eleição está embutida nisso. Bom, se eu assumir o posicionamento que Deus quer, automaticamente ele já sabe qual vai ser o fim da minha história. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino da salvação aos pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então nós já falamos bastante, acerca da predestinação e da eleição e vamos entrar então na nossa lição aqui no primeiro parágrafo, no tópico primeiro aqui, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então qual é a condição para você ser eleito e ser predestinado? É você ser irrepreensível e ter uma vida santa. Irmãos, vamos entender esses dois termos. O que é o cristão ter uma vida santa? A vida santa do cristão é uma vida de separação. Santidade significa separação. Se eu quiser ter uma vida santa, eu preciso ter uma vida separada. Separada para quem? Para Deus. Separada do quê? De todas as coisas que ferem a santidade de Deus. Ora, se eu estou sendo separado para Deus, logo eu não vou me contaminar com o que o mundo possa oferecer. Eu não posso, irmãos, ter no meu coração o desejo de continuar a vida de velho homem quando eu agora sou uma nova criatura. Eu não posso ter, irmãos, esse desleixo, esta falta de cuidado de andar cocheando em dois pensamentos. Quem anda cocheando em dois pensamentos é aquele camarada que ainda não se decidiu. Ele vive uma vida que ele se esforça para agradar a Deus, mas quando lhe é conveniente, ele também usufrui daquilo que o mundo pode oferecer. Isto, irmãos, não é santidade. A santidade nos separa para Deus. Tudo o que eu faço é para agradar a Deus. Todas as minhas preocupações é para agradar a Deus. Então a vida de santidade é uma vida de separação. E ser irrepreensível. Ser irrepreensível é ser alguém do qual ninguém encontre em mim uma falha para ser apontada. Eu sei que todo mundo olhando para nós vai encontrar falhas. Nós não somos perfeitos como deveríamos ser. O que nos torna perfeito, irmãos, é estar dentro da vontade de Deus. Porque quando eu me esforço para estar dentro da vontade de Deus, eu sou justificado por Deus. Sendo justificado por Deus, não resta sobre mim acusação. Então, ser irrepreensível diante de Deus não é ser aquela pessoa que nunca erra, porque nós vamos errar. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, se faz mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. Então nós erramos sim, erramos e pecamos e continuamos errando e pecando. Eu costumo dizer ali, já disse a alguns irmãos que já têm nos ouvido falar, que se um pé de laranja, nasceu lá um pé de laranja no seu quintal, você colheu laranja nele ali há alguns anos, mas de repente por algum motivo esse pé de laranja para de dar as laranjas, não produz mais as laranjas.
ele deixa de ser laranjeiro? O que os irmãos acham? Se você está lá colhendo laranjas por 2, 3 anos, a partir do 3º ano que você colheu laranja ali, nunca mais saiu uma laranja sequer. Ele deixou de ser laranjeiro? Acho que não, né? Sempre o pé de laranja será laranjeiro. Se ele produzir laranja ou se ele deixar de produzir laranja, ele continua sendo um laranjeiro. Então perceba que nós, irmãos, somos pecadores. Quando eu me converto ao Senhor, eu vou procurar parar de produzir pecados. Mas eu não deixo de ser pecador. A minha condição natural é de pecador. O meu coração, a Bíblia diz que se inclina para o mal de contínuo. Se eu não vigiar, se eu não me cuidar, se eu não me esforçar, eu vou pecar. E se eu não pecar, eu vou ter menos dedos me acusando e me apontando. Isto é, eu vou me tornar irrepreensível aos olhos dos homens. Eu acho interessante que Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, esforça-te, tem bom ânimo e prega a palavra de Deus a tempo, fora de tempo. Fala da palavra de Deus em todo o tempo. Aí ele vira para Timóteo e diz assim: mas tenha cuidado com uma coisa, pregue e seja salvo. Aqueles que te ouvem sejam salvos, mas você que prega, seja salvo também. E lá em Coríntios ele vai falar o seguinte: nós que pregamos esta palavra, eu, você, que temos falado do amor de Deus, precisamos tomar cuidado em todo o tempo, para que pregando salvação, o nosso próprio ministério não seja reprovado. Isto é, você já ouviu aquela frase, né? Você não vive o que prega, não é isso? Quanta gente não vive o que prega? É difícil viver o que prega, mas se esforce pelo menos em se enquadrar naquilo que você crê e anuncia. Porque se você prega uma coisa e o seu modo de vida é diferente daquilo que você prega, logo o seu ministério é reprovado. O nosso ministério não pode ser reprovado. Eu tenho que ser irrepreensível, segundo a eleição de Deus. Deus nos elegeu para que sejamos irrepreensíveis e separados para Deus. Primeiro, a eleição divina. A eleição traz uma ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem nós fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Cristo centria na nossa vida. Ou seja, Cristo sempre será o centro da nossa vida. Foi Ele que nos escolheu a nós e não nós que escolhemos a Ele. Em que tempo se deu essa escolha? Irmão, a escolha se deu antes da fundação do mundo. Antes que houvesse Adão e Eva sobre a terra, Deus já escolheu quem seria dele, pela determinação daquilo que nós seguiríamos. Seguiu, está escolhido por Deus. E qual era a finalidade, irmãos, desta escolha de Deus? Era para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, o quesito é: quer ser escolhido de Deus? Seja santo. Quer ser pré-eleito por Deus? Seja irrepreensível. Essas 2 escolhas apontam para a destinação e eleição de Deus. Donald Stamps, na Bíblia Estudo Pentecostal, afirma que a eleição das pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus. Então perceba, irmãos, que nós só gozaremos comunhão uns com os outros e comunhão com Deus por Cristo Jesus. Porque se eu não entregar a minha vida a Cristo, se eu não aceito Cristo na minha vida, logo eu não me torno templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é quem nos liga. E isso só é possível pelo sacrifício de Cristo. Sem Cristo, irmãos, não tem homem se ligando a Deus, não tem Deus se ligando ao homem. Cristo é a ponte. Cristo é a porta. Cristo é o caminho. Ele é o único e verdadeiro acesso ao trono de Deus. Quem me leva lá para dentro do Santo dos Santos, aquela âncora que nós pregamos na semana passada, é Cristo Jesus. É nele que está a minha base, a minha firmeza, é nele que está a minha segurança. É Cristo quem nos assegura que somos eleitos e predestinados por Deus. As condições da nossa eleição, então, nós vamos ver aqui na revista que na salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Então, em primeira instância, esta condição para sermos eleitos, ela está ligada diretamente ao arrependimento do ser humano.
Sem arrependimento, irmãos, não tem como ser eleito. Como é que eu posso, irmãos, eleger alguém que eu já sei que é corrupto? Como é que eu posso eleger alguém que eu sei que é ladrão? Como é que eu posso eleger alguém que a conduta sempre foi reprovável na vida? Ora, nós somos assim. Irmãos, não se ofenda, mas a raça humana, eu, você e todos os outros, éramos como ladrões, como corruptos, como desonestos. Nós éramos assim. Mas, por que Deus nos elegeu? Porque nós nos arrependemos do mal que fazíamos. Nós reconhecemos que precisávamos de alguém superior para nos tirar daquele lamaçal, daquele dremedal de lama, como diz a palavra de Deus. E ele fez isso. Foi lá e nos tirou deste lamaçal de pecado e firmou os nossos passos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Por isso Deus nos elegeu, porque Cristo teve coragem de entrar neste fosso de lama e tirar a minha e a sua vida de lá. Por isso, irmãos, Deus nos elegeu, pelo arrependimento de cada um de nós e pela fé que passamos a exercer em Cristo Jesus. Então nós vamos ver que não é meritório, não é por mérito, não é porque eu mereço, é porque Ele se compadeceu de mim. Eu me arrependi, Ele se compadeceu e Cristo fez a obra na minha vida. Uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, significa separado para Deus. Então você quer ser, irmãos, de Deus, uma pessoa irrepreensível, se separe das outras coisas. Irmão, eu não consigo entender. Eu falo isso para as meninas aqui em casa, eu tenho aqui a Daiane, a Giovana, eu falo para elas, falo assim, olha, vocês tomem muito cuidado. Não que, irmãos, não é radicalismo, mas eu entendo o seguinte, quando nós nos convertemos a Deus, existem determinadas coisas que nós fazíamos ou praticávamos que não se encaixa mais nesta vida de cristão. Por exemplo, se eu trabalhasse numa boate, onde as pessoas entram lá para se prostituir, dançar e tal, esse tipo de ambiente não cabe mais para mim, não cabe mais. Os irmãos sabem que a gente treinava numa academia, ia lá, lutava, batia, apanhava e tal, e depois eu como crente ou como pastor, eu vou lá com os irmãos da igreja, a gente briga lá e rola no chão, um acerta o rosto do outro, depois entra na igreja e está todo mundo se amando. Eu tocava num grupo de pagode. A gente vai subir num palco, vai lá, toca lá o instrumento, cantando músicas de traição, disso, daquilo. Que louvor é esse? É o louvor que agrada a Deus? Não é. Está tocando para quê? Para que outras pessoas estejam lá bebendo, se prostituindo, se entorpecendo. Eu estou propiciando esse ambiente. E depois vou lá e falo, não, mas Jesus é bom, vem para cá que Jesus te salva. Eu mesmo propicio a perdição de alguns e depois quero pregar salvação para outros. Isso não é uma vida irrepreensível. Isso é uma vida como a de qualquer outro. Então, quando nós falamos, irmãos, de vida irrepreensível, nós falamos de separação. Quando eu me converti, acabou o Kung Fu, acabou o pagode, acabou a violência, acabou as coisas que eu carregava comigo. Tudo foi lançado fora. E eu falo para as meninas aqui, você que quer namorar, você que quer um bom marido, observe bem esse camarada que se converteu. Se ele vive em beira de campo, se ele vive com camisa de time, se ele não conseguiu largar o futebol por Cristo Jesus, ele não vai largar por você. A mesma coisa é a mulher. Uma mulher que vive dançando por aí, põe a mão no joelho, abaixa e tal, não sei o quê. Uma mulher que se converte, mas não deixa a dança sensual, as roupas profanas, essas coisas que envolvem a sexualidade, a sensualidade. Uma mulher que se converte a Cristo, mas não consegue deixar isso, logo no casamento ela vai dar problema também. Isto não tem a ver com uma vida santa e irrepreensível. Então perceba que esta eleição de Deus, irmãos, requer de quem quer ser eleito uma mudança de vida, arrependimento, separação.
forma de conduta irrepreensível. É difícil de falar dessas coisas, irmãos, abertamente, principalmente agora numa live. Mas esta é a realidade do Evangelho. O Evangelho não é para todos, é para quem quer. E quem quer se adapta àquilo que Deus espera dele. Então seja, irmãos, você um crente irrepreensível e santo. Tenha uma conduta de vida que ninguém possa te acusar e se separe daquilo que não presta. A nova vida dos eleitos. Quando nós somos irrepreensíveis e nós admitimos sermos separados, logo, irmãos, eu vou ter uma nova vida. Qual é esta nova vida? É a vida que Cristo determinou para mim. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e por aí vai as obras da carne todas. Eu preciso ter uma vida irrepreensível. Ora, é aquilo que eu estava dizendo. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem enganava, não engane mais. Quem fazia fofoca, para de ser fofoqueiro. É simples assim. A conversão, irmãos, é a mudança do hábito ruim para o hábito bom. Eu vou ter uma mudança aqui, nos meus pensamentos. Tudo começa no intelecto. Eu acho lindo, irmãos, que Jesus, todas as vezes que via os discípulos preocupados com algum ensinamento dele, e ali eles ficavam ali de canto, querendo conversar um com o outro, Jesus dizia assim: vinde, arrazoemos. O que é arrazoar? Arrazoar é pensar, é parar, refletir sobre a vida e achar uma resposta coerente com aquilo que estamos fazendo. A síntese do tópico 1, então, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Por isso Deus diz: é dom gratuito de Deus, é pela graça, favor que não merecemos. Nem eu e nem você temos nada a fazer para comprar a nossa salvação. Uma coisa é certa, alguém disse assim, preste muita atenção nisso, irmão. Alguém disse assim uma certa vez: pastor, usos e costumes não levam para o céu. E eu não concordo com isso. Eu acho que leva sim. Usos e costumes só não. Porque é o seguinte, irmãos, o crente salvo não é a roupa que vai salvá-lo. Mas o crente salvo sabe bem a roupa que usa. Nós não somos, irmãos, salvos porque andamos de terno e gravata, porque eu não exponho o meu corpo, não é isso. Mas por eu ser salvo, eu não vou expor o meu corpo. Por eu ser salvo, eu não vou andar de qualquer maneira. Por eu ser salvo, eu não vou falar qualquer coisa. Então perceba que não é o que eu vou fazer que vai me tornar salvo. Mas é por eu ter me tornado salvo, é que eu vou procurar ter mais cuidado com as coisas que eu faço. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Tópico de número 2. Predestinados para filhos de adoção. Então, predestinação tem a ver com sermos filhos de Deus, ainda que por adoção. Outro dia nós estávamos falando, irmãos, acerca de sermos filhos de Deus. O filho de Deus, ainda que por adoção, ele recebe de Deus todos os direitos daquele que é filho original. O Filho unigênito de Deus, Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele, em todo o tempo, esteve com Deus. Desde a fundação do mundo, ele sempre esteve, participou de tudo. Ele é Deus. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, veio, assumiu posição de homem, encarnou, nasceu de uma mulher, cresceu, viveu como homem, sofreu as nossas dores, perdeu seu pai, foi crucificado, morreu na cruz do Calvário, voltou ao terceiro dia, reapareceu para os homens e depois ele reascendeu ao céu. E ele tomou de volta, em Filipenses 2, toda a glória que já lhe era desde antes da fundação do mundo. Então perceba que este Cristo, ele tudo que tinha reaveu de novo após o sacrifício. E ele está dizendo o seguinte: os predestinados para filhos de adoção, eu como filho de Deus adotivo, porque recebi esse direito através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ô Jô, pega um pouquinho de água para mim, Fê. Desculpe, irmãos. E então ele, depois que
depois que ressuscitou, ele recebeu de volta toda a glória que já era dele. E então ele traz, irmãos, para todos nós que assim aceitamos a Cristo, a herança que por ele foi conquistada na cruz do Calvário. Esta herança conquistada por Cristo na cruz do Calvário, ela é minha, ela é sua, ela é de todos nós. Então, quando nós falamos de predestinados, obrigado, filho. Predestinados para sermos filhos, isto é, Deus já tem um destino antecipado para aqueles que são filhos. Eu ganhei de Cristo esse direito de ser chamado filho de Deus por adoção. E toda a herança que ele conquistou é para mim e para toda a eternidade. Então, aqui no parágrafo 1, a predestinação. O termo grego prosiro, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo osiro, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Então, olha, é uma pré-determinação de Deus. Deus pré-determinou, Deus antecipou o destino. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, fica determinado que todas as pessoas que se converterem a Cristo Jesus serão meus filhos. Eu vou tê-los como filhos a todos quanto confessarem com a boca que Cristo Jesus é o Senhor e crer no seu coração que ele é Salvador. Então esta é a determinação de Deus. Lá desde antes da fundação do mundo para a igreja, já estava pré-determinado por Deus esta condição. Você quer se tornar filho? Confesse Cristo Jesus com os seus lábios, creia de todo o teu coração que ele é seu Salvador. E isto, irmãos, faz com que o seu nome seja escrito no livro da vida, e esta é a determinação e vontade de Deus. Que a eleição e a escolha de Deus feita em Cristo, de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Então, esta nossa escolha já está, irmãos, de Deus conhecida. O Senhor reconhece a escolha que fizemos. No parágrafo 2, filhos por adoção. É o que nós estávamos falando. Filhos por adoção, irmãos, é nos tornarmos filhos de Deus pela adoção do Espírito Santo. Perceba que, quando nós falamos de adoção, nós falamos de um processo de tornar membro da sua família aquele que não nasceu de você. Você vai a um orfanato e escolhe ali, irmãos, um garoto, uma menina, que você não sabe quem é seus pais, que você não teve nada a ver com o nascimento daquela criança, você não sabe de onde originou. Muitas vezes você adota um filho indígena, um filho de origem oriental, ou um filho com deficiência, um filho negro, um filho das mais variadas condições. Você é quem escolhe o filho que você vai adotar. E geralmente quem adota um filho, adota por amor. E a maior prova de que alguém adota um filho por amor é quando ele adota geralmente a criança que ninguém quer adotar. Porque quem quer um filho, irmãos, não quer um estereótipo daquilo que ele gostaria de ser. Quem quer um filho, quer adotar o filho porque sabe que ele tem necessidades, quer cuidar dele por amor e quer atender a ele as necessidades desta criança. Quando Deus olhou para nós, irmãos, Deus não se preocupou se nós tínhamos defeito, se nós tínhamos mau caráter, se nós tínhamos, irmãos, idade avançada, se nós tínhamos problema de saúde. Deus olhou para nós e nos amou como nós éramos. Não é como outro dia também, por coincidência, ou por cristocidência, nós estávamos falando, irmãos, sobre a adoção, o espírito de adoção. E é interessante, irmãos, que falando em termos de adoção no país, nós temos cerca de 7.800 pessoas para serem adotadas em todo o país. Nós temos 33 mil famílias querendo adotar. Bom, se tem 7 mil crianças e tem 33 mil famílias,
automaticamente, irmãos, o problema estaria resolvido. Mas por que não está? Porque destas 33 famílias que querem adotar, eles têm critérios. Eles escolhem, irmãos, aquelas crianças que estão abaixo de 1 ano ou de 4 anos de idade. Eles escolhem as crianças brancas, principalmente de olhos claros. Eles escolhem crianças que não têm problemas físicos ou doença pré-existente. Isso é uma pena, porque deveria-se escolher justamente aquelas crianças que foram rejeitadas. Existem crianças no orfanato que elas têm acima de 7 anos hoje e geralmente têm irmãos juntos. E quando você vai adotar, geralmente eles criam esse entrave de você não separar o irmão mais velho do mais novo. Eles querem que levem todos de uma vez. Mas isso acontece. E perceba então que de 33 mil famílias, com 7 mil crianças que tem para adotar, não se elimina o problema. Por quê? Porque estão escolhendo aquilo que aos olhos deles é perfeito, é o melhor, é o mais agradável. Quando Deus, irmãos, adotou eu e você para ser filho de Deus, ele não ficou preocupado se nós estávamos doentes, viciados, mentirosos, se éramos ladrão, mau caráter. Deus olhou para nós, nos escolheu, nos chamou, aceitamos o seu convite, nos arrependemos, nos convertemos, e aí então, irmãos, Deus nos deu o direito de ser filhos de Deus. Perceba então, irmãos, que alguém diz assim, eu já vi crente orando assim, Deus me converte, Senhor, me converte. Não, irmão, a conversão é problema seu. Você precisa se converter. O Espírito de Deus vai te convencer disso. O Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o Espírito te faz entender que o teu pecado trará para você justiça de Deus e que o juízo de Deus é castigo, você logo, automaticamente, vai tomar uma posição diferente para a sua vida. Nesta posição diferente que você toma para a sua vida é chamada de conversão. Eu vou entender a necessidade de mudança em mim. Não é Deus, irmãos, que vai me obrigar a mudar. Ou você muda ou te lança no inferno. Não. A escolha sempre será sua. Por isso, quando falamos que Cristo é a porta, a Bíblia diz lá em João 9:10, João 15:10, que a porta permanece aberta. Você entra, você sai e encontra pastagem. Então, a Bíblia sempre vai trazer, irmãos, a opção. A escolha sempre será minha. Deus coloca as determinações dele, Deus coloca os critérios que ele criou para isso, mas a escolha final sempre será nossa. Filhos por adoção, então, porque Cristo nos amou e nos escolheu para adotar-nos, independente de como nós éramos. Os privilégios desta adoção. Os privilégios desta adoção, nós falamos um pouco na lição passada, que é exatamente as bênçãos espirituais. Quando nós somos aceitos por Cristo como filhos adotivos, toda a herança que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário se torna direito nosso. Quando alguém adota um filho e este pai vem a óbito, automaticamente a herança é dividida entre os filhos em partes iguais. Mas os adotivos recebem a mesma coisa que os filhos originais? Sim, a mesma coisa. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele conquistou para nós uma herança que é espiritual. Batismo com o Espírito Santo, fruto do Espírito, dons ministeriais, dons espirituais, todas as coisas, cura, libertação, transformação, todas estas bênçãos vieram, irmãos, como herança de Cristo na cruz do Calvário. Todas estas coisas nos foram dadas por direito, pela adoção do Espírito Santo, que ele vai dizer aqui, que nos faz clamar por Deus dizendo, Abba, Pai. E aí eu disse aos irmãos, Abba na frente de Pai, Abba significa Pai. E aí ele fala assim, Abba, Pai. Pai, Pai, não é? A mesma expressão usada, Abba, Pai, é o mesmo que uma criança que diz papaizinho, paizinho. É se expressar a Deus com este carinho, com este amor, com este respeito e devoção. Papaizinho. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a ter este grau de intimidade para chamar Deus de
papai. Abba, pai. É o nosso paizinho. Está lá em Gálatas 4, 6. A síntese desses tópicos, 2, em seus decretos eternos, destinou o nosso Deus os eleitos em Cristo a serem feitos filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então glorifique a Deus nesta manhã, irmãos, porque você é herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Subsídio teológico, irmãos. Aqui ele vai trazer alguma coisa interessante, como diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então perceba que o chamamento é aquilo que uma vez nós ouvimos falar de Cristo, este é o chamado. Ouvindo falar de Cristo, eu senti desejo de me aproximar dele. E se eu me aproximei de Cristo, a segurança que eu tenho de que eu serei salvo, de que a minha vida será conduzida para a eternidade, é que eu vou permanecer firme neste mesmo propósito da minha conversão e do meu arrependimento. Então, mantenha-se firme e a escolha de Deus será confirmada sobre a sua vida. Tópico de número 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. É sublime pensarmos, irmãos, que essa predestinação e eleição de Deus é um propósito divino. É parte da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus, se você pensar assim... Sim, meu filho. Tá comigo não. Tá no carro ou tá lá fora. Se você pensar assim, por que Deus não impediu? Por que Deus não impediu que o diabo enganasse Eva e Adão lá no paraíso? Por que ele não impediu? Se ele fizesse isso, ele deixaria de ser soberano. A soberania de Deus, irmãos, ela está independente do que o homem faz ou deixa de fazer. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ninguém pega Deus de surpresa. Às vezes eu até vejo alguns pregadores falar assim, surpreenda Deus com a sua... Não, você não vai surpreender Deus de jeito nenhum. A Bíblia diz que tudo o que existe não é novo, já foi algum dia. Nós estamos revivendo, irmãos, coisas que Deus já viu isso na história milhões de vezes. Então não há nada novo para Deus. Não há nada que venha surpreender este Deus. Então observe o seguinte, irmãos, quando nós estamos falando da sublimidade do propósito divino na predestinação, nós estamos falando que isto já era ciência de Deus. Deus já sabia, já conhecia o que haveria de acontecer, o que haveria de ser, como as coisas seriam. Tudo isto, irmãos, já estava no controle de Deus. Perceba que na predestinação e salvação, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Perceba então o que a lição está dizendo. Deus não escolheu de antemão quem seria salvo e quem não seria. Isso tem que ficar claro hoje para todos nós. Deus não pegou e falou assim, bom, vou fazer o seguinte, os brasileiros serão salvos, os chineses não. Os russos serão salvos, os americanos não. Ele não fez isso. Isso seria tirania. Quando eu determino o que você é e o que você tem que fazer, você não está sendo soberano, você está sendo um déspota, você está sendo um tirano, você está sendo alguém implacável. Deus não é implacável. Ele não diz para mim assim, olha, se você não fizer eu te mato. Não, isso é coisa de tirano. Ele é soberano. Ele diz para mim o seguinte, se você fizer assim, vida eterna. Se você não fizer, você está escolhendo outro destino. A escolha é colocada diante de Deus pela sua soberania. A soberania de Deus independe do que eu vou fazer ou não. Deus determinou o que deve ser feito, mas o direito de fazer ou deixar de fazer nunca me foi tirado. Então perceba que aí está a soberania de Deus. Na predestinação de Deus, ele já não escolheu de antemão quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Na presciência de Deus, ele conhece os que serão salvos e os que não serão salvos, pela atitude de cada um, pelo arrependimento de cada um, pela conversão de cada um. E é por esta conversão, é por esta mudança de hábito, de atitude, de pensamento, de coração, é que Deus sabe se eu sou ou não salvo.
Eu sei que é meio complicado a gente falar assim, mas Deus não escolheu já de antemão os que serão ou que não serão salvos. O que Deus fez foi determinar a condição para ser ou não salvo. Ele determinou, vai ser assim. Se fizer assim, será salvo. Se não fizer assim, não será salvo. A escolha está na minha e nas suas mãos. A predestinação e o amor de Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de redefinir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Então é aquilo que nós estávamos falando um pouquinho na aula passada. Deus não foi pego de surpresa. Jamais Deus foi pego de surpresa. Nós não somos plano B da igreja. A igreja não é plano B de Deus. A igreja sempre esteve nos planos de Deus. Israel sempre foi a nação santa, o povo escolhido, adquirido, o bichinho de Jacó. Deus tem um particular com a nação de Israel. Deus vai tratar com eles de maneira especial. Mas a igreja sempre esteve no plano de Deus. Observe então que o plano de Deus sempre foi unir a igreja e Israel como um povo só. Agora, Israel, por um momento, foi como que cegado. Eles viam e não enxergavam. Ouviam, mas não escutavam. Eles estavam participando dos milagres, mas não tinham percepção no coração. Para quê? Para que eles endurecessem e a abertura da porta fosse ampliada para todos os gentios. Se isso não acontecesse, se eles tivessem aceitado a Cristo, tivessem mantido Cristo, tivessem vivido com Cristo, e aí como é que seria nós? Seria da mesma forma, só que ao invés da igreja estar pregando o evangelho, quem estaria era Israel. Israel estaria pregando o evangelho, mas coube a nós a pregação do evangelho e o anúncio da salvação para toda a humanidade, inclusive para Israel. Então, na predestinação de Deus, o que imperou aí foi o amor. Por Deus amar a humanidade, ele abriu uma porta e disse assim, olha, lembra lá quando nós começamos a lição? Todos que participarem da live, vou dar um título aí de um clube especial. Qual que é a passagem para entrar para este clube? É só passar a porta. Então Deus abriu, irmãos, a salvação. A salvação é uma abertura de Deus para toda a humanidade. E quem quer esta abertura, passa pela porta. A porta é Cristo Jesus. Quer ser salvo? Aceite a Cristo. Entre por Cristo Jesus. O amor de Deus foi esta porta da graça que se abriu, chamada Jesus Cristo. Foi por amor que ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Isto implica dizer que a salvação foi como favor imerecido, provém do amor de Deus. Então é só o amor de Deus que pode, irmãos, proporcionar salvação para todos nós. A síntese do tópico 3, então, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de promover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Então, predestinação, Deus não predestinou ninguém para o inferno. Guarda isso no coração. Deus nunca predestinou ninguém para o inferno, a não ser o diabo e seus anjos. Porém, o homem que se volta contra Deus terá o mesmo destino. Quem determinou isso? O próprio homem. Eu quero ir para o céu. Por isso eu atravessei pela porta que é Cristo. Entreguei a vida a Ele e vou procurar viver o resto da minha vida como uma vida irrepreensível e digna de aceitação. Assim, irmãos, nós vamos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: Cristo morreu por todos e por causa de cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e preservariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. O que foi que Deus predestinou? Coisas boas para a humanidade. Ele disse assim: bem sei os planos que tenho sobre vós, que são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Quer dizer,
O fim, irmãos, que Deus tem para a nossa vida é o fim que eu e você deseja. Eu desejo o céu, é isso que Deus tem para mim. Quem não deseja o céu tem liberdade de entrar por outro caminho. Mas o único caminho que leva o homem para o céu ainda é e sempre será Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Para refletir então aqui a respeito da eleição e predestinação, tem algumas perguntas aqui. O que significa eleição? Eleição, então, guarde isso, significa escolha. Escolha de Deus? Não, escolha minha. Eu escolho servir a Deus e isso faz com que eu seja eleito por Ele. Quando eu escolho servir a Deus, eu sou eleito de Deus. Qual é a finalidade específica da salvação? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem uma finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando nós falamos, irmãos, desta eleição, nós vamos entender que só podemos ser eleitos se nós vivemos irrepreensíveis e separarmos a nossa vida de toda a imundícia deste mundo. Literalmente, o que significa predestinação? É uma predeterminação, é uma determinação antecipada de Deus. Então, a predestinação é aquilo que Deus, na sua presciência, determinou de antemão que seria. Como que essa predeterminação acontece? Se você aceita as normas de Deus, você está no propósito de Deus. Você não aceita, você não está. O que moveu o Pai a nos adotar? O que fez com que Deus olhasse para nós e mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele quis nos adotar como filhos? Foi o amor. Nenhuma outra expressão pode, irmãos, aqui aclarar para nós a adoção de Deus pelas nossas vidas. Foi porque Ele nos amou. Ele não viu em nós defeito, Ele não viu em nós problema, Ele não viu em nós desvio de caráter, Ele não viu em nós irresponsabilidade, Ele não viu em nós vícios, Ele não viu em nós maldade. Ele simplesmente nos amou do jeito que éramos e como nós somos. Que Deus em Cristo, irmãos, continue abençoando a sua vida. Você quiser fazer alguma pergunta, é só escrever aí, a gente vai tentar então aí esclarecer as perguntas que tiverem aí, tá bem, meus irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Às 18 horas nós voltamos com a gloriosa palavra de Deus para o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico, te exalto, bendizendo o teu nome, ó Deus, e declarando ao Senhor a alegria do meu coração em poder participar com os teus servos mais uma vez, ó Deus, desta live, aprendendo, Senhor, coisas gloriosas como a predestinação e a sua eleição, ó Deus, para aqueles que são salvos. Pai amado e santo, abençoa os teus servos que até aqui estiveram conosco. Leva-os em paz, ó Deus, que nas suas casas a sua bênção possa ser derramada de contínuo. Eu te peço, ó Deus, agradecido e certo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Beijão no seu coração. Um ótimo domingo de paz para todos os irmãos. Fiquem com Deus.